Olá, bom dia. Estamos aqui no Hospital das Nações para transmitir mais uma live para vocês. Eu sou Suelen Rocha e hoje aqui comigo o Dr. Rogério Vieira. Bom dia, doutor. Bom dia. Tudo bem? Maravilhosamente bem. Que ótimo. Dr. Rogério é urologista aqui no Hospital das Nações e hoje nós vamos falar de doenças urológicas no homem. Então, a gente vai fazer um apanhado geral das doenças que acometem o homem hoje dentro da urologia. Doutor, as perguntas vão entrando aqui pra gente, nós vamos comentando e batendo papo. Maravilhoso. Ok? Maravilhosamente. Então tá. Doutor, eu acho que é importante então a gente começar explicando qual que é a função hoje do urologista. Correto. E vamos fazer uma comparação com o nefrologista e o coloproctologista, porque existe uma confusão aí entre as ações, né? Então explica pra gente como que funciona essas três especialidades. É muito frequente no consultório a gente receber o paciente para tratamento de hemorroidas, confundindo as especialidades, né? Como a do coloproctologista, e às vezes também confundem nossa função como nefrologistas. Então, o urologista é uma especialidade meramente cirúrgica, onde o médico urologista ele faz 2 anos de cirurgia geral e depois, para complementar, ele faz mais 3 anos de urologia. Então, são 6 anos de faculdade, 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de urologia. Então, é o cirurgião. Eu acho que o urologista, no meu modo de ver, é o encanador da medicina. Então, nós mexemos com a parte cirúrgica. Enquanto o nefrologista trata da parte de funcionamento do rim. Então, o nefrologista é mais ligado com as doenças intrínsecas, ou seja, de dentro do rim, e também muito ligado ao transplante. Ele não atua diretamente na cirurgia de transplante, e sim onde o urologista atua. Mas ele cuida desse paciente para que o rim continue funcionando, em relação a medicações. Com relação ao proctologista, a gente usa o intestino como via de acesso à próstata. Ou seja, a próstata tem íntimo contato com o intestino. Ela fica na região anterior do intestino. Então, a gente, com o dedo, tem condições de alcançar a próstata, ter uma noção de volume e uma noção de consistência. Mas a gente não trata a parte de hemorroidas, né? Então, quem trata de hemorroidas é o coloproctologista. E também, falando de saúde do homem, que o Novembro Azul abriu esse espaço para a urologia, com relação à parte do intestino, os cânceres de intestino são extremamente agressivos, né? E só vai salvar-se dessa doença grave quem tem um diagnóstico precoce. Então, a partir dos 50 anos, além do exame diagnóstico, também é importante a colonoscopia para que seja investigado o tumor de intestino. Tá certo. Doutor, isso abre bastante perguntas para a gente, né? Correto. O nefrologista, por exemplo, a gente ouve falar sobre as hemodiálises. Ele está ligado a esse tratamento, né, doutor? Isso mesmo. Então, como que funciona? Quando o rim para de funcionar, a gente tem que substituir, arranjar uma maneira de substituir a filtração do sangue. O rim tem a função de filtrar o sangue, tirar as impurezas e jogá-las para fora como urina, né? E quando o rim para de fazer isso, a gente chama de insuficiência renal. Essa insuficiência renal necessita, então, existe uma máquina que consegue pegar o sangue do indivíduo, ela sai por acessos venosos, o cirurgião vascular faz umas fístulas, que a gente chama, que comunica veias com artérias, para que aumente o calibre do vaso, para facilitar as punções, e o indivíduo ele vai, em média, 3 vezes por semana, ficando 4 a 6 horas ligado a uma máquina para limpar o seu sangue. Né? Ela funciona como se fosse um filtro? Isso mesmo, funciona como se fosse um filtro. E aí que atua o nefrologista. Então, o nefrologista está intimamente ligado com essa parte de diálise. Entendi. E existem casos, doutor, que o proctologista, por exemplo, ele vai fazer um diagnóstico e vai mandar para você, para o urologista? Com certeza, e vice-versa, né? Então, como é frequente eu encontrar pessoas com hemorroidas, ou mesmo já aconteceu comigo de encontrar tumores palpáveis no intestino, a gente encaminha para o colega. E eles também, quando encontram alguma doença ou sentem algum problema, porque existe uma coisa que chama-se história clínica. A urologia, ela faz com que o indivíduo tenha uma visão bastante ampla da doença. Então, geralmente você vai conversar com o urologista, ele tem uma visão grande. Ele fez cirurgia geral e urologia, então ele vai te perguntar sobre a tua história mórbida atual, a história pregressa, vai saber sobre as doenças, vai saber sobre a sua família, e montando na cabeça dele um conjunto de sinais e sintomas que pode levar ao diagnóstico de uma doença, e às vezes a doença pode ser coloproctológica, e a gente encaminha para o colega para tratamento. Tá certo.
Doutor, agora entrando relacionado às doenças urológicas do homem. Corretíssimo. Conta pra gente quais são as principais doenças urológicas hoje que acometem o homem. Eu acho assim, a próstata é o órgão-alvo hoje do Novembro Azul, né, na realidade. E a gente fica muito feliz que os planos de saúde mostraram uma estatística que em 2011 existiam homens acima de 40 anos, somente 50% eram submetidos ao PSA. E em 2015 já observou-se 84,1% desses homens, dos homens em geral, fazendo exames anualmente. Então, isso mostra um acesso maior à medicina e uma procura melhor ao tratamento. Bem, mas existem outras doenças que são em paralelo, né? Que são os tumores de rim, são os tumores de bexiga, são as infecções do trato urinário, como prostatites, né? E também dificuldades que a gente encontra muito em lesados medulares, as bexigas neurogênicas. Então, o urologista tem uma função bastante ampla dentro das doenças do ser humano. Tá. Doutor, e vamos falar um pouquinho de cada doença em si. Correto. A próstata, ela tem o câncer de próstata, as prostatites... Correto. E a hiperplasia prostática. Hiperplasia prostática. São as 3 doenças que são mais... Um pouquinho. Correto. Cada um. Então, vamos começar pela próstata. Então, a próstata, eu gosto de falar um pouco sobre anatomia para ter uma noção. A próstata é um órgão que eu gosto que a pessoa imagine como se fosse uma maçã que fica abaixo da bexiga. Então, a bexiga como se fosse uma bexiga, mesmo pensando numa bexiga de aniversário, ela fica assim, e o caninho da bexiga passa por dentro da próstata. Imagine, então, a maçã, onde tem o cabinho da maçã, a pontinha da bexiga passa por dentro. Então, a próstata faz parte da uretra posterior, que a gente chama, né? Então, e com o crescimento dela, que é benigno, que ocorre após os 30 anos, a nossa próstata ela cresce até os 20 anos, ficando mais ou menos de 14 a 26 gramas, em média. A partir dos 30 anos, ela começa a crescer de novo. Começa a crescer por alterações hormonais, ela começa a aumentar de volume. E é variável de indivíduo para indivíduo, levando, às vezes, à obstrução do canal para fazer xixi e a dificuldade para urinar. A gente chama de hiperplasia prostática benigna. Então, é o crescimento glandular benigno, dificultando algumas vezes para urinar. E outras coisas que é muito comum confundir volume com obstrução. Então, isso não existe. Às vezes, a próstata ela pode ser pequena e obstrutiva, e às vezes é uma próstata de grande volume e a pessoa urina bem. Então, a relação de volume com obstrução, ela não existe. Então, essa é a hiperplasia. Com relação às prostatites, aí ites significa inflamação ou infecção. Então, as inflamações da próstata podem ocorrer por obstrução. Então, a pessoa tem uma próstata obstrutiva. Quando ela vai urinar, aumenta a pressão hidrostática dentro da uretra prostática, reflui urina para lá e causa uma prostatite inicialmente química, que pode se transformar em bacteriana. A própria retenção urinária causada pela obstrução prostática pode facilitar infecções e vir a infectar a próstata, fazendo prostatite. Também pode ocorrer através de sodomia, que hoje é muito praticado, né, sem o uso de preservativos, o que acontece, infecções da próstata, dificultando o indivíduo. Então, a prostatite, os sintomas são febre, dor perineal e dificuldade para urinar. Né? Quando nós temos febre e infecção urinária no homem, a gente tem que pensar em 3 locais que podem causar febre: o rim, a próstata e os testículos. Então, infecção associada à febre, sempre tem um desses órgãos envolvido. Na mulher fica um pouco mais fácil, que nós pensamos somente em rim. E o famigerado câncer da próstata é a doença maligna que acomete a próstata, né? Hoje, ela é a 2ª causa de morte por câncer no Brasil, perdendo somente para o câncer de pulmão. Ela é, vamos dizer assim, a 2ª causa de incidência mundial e a 5ª causa de morte no mundo, né? Então, é uma doença bastante incidente. Estamos fazendo o diagnóstico muito frequente por causa da pesquisa ativa. Sim. Né? Geralmente, ele não dá sintomas nas fases iniciais. E nas fases mais tardias, ele pode começar com dificuldade para urinar, sangramento, com as metástases ósseas, dores ósseas, né? E uma variedade ampla de sinais e sintomas. Então, doutor, relacionado ao câncer de próstata, correto, a gente vê que ele não tem sintomas no início. Correto. Então, quando o homem detecta que ele está lá com algum sintoma ou dificuldade, não necessariamente pode ser o câncer, pode ser essas situações. A hiperplasia, a prostatite. Se tiver febre associada a uma prostatite, tudo sim. A prostatite é um quadro mais agudo. Sim.
A hiperplasia ela é um quadro mais insidioso, ou seja, a pessoa acostuma a urinar mal. Ela vai urinando paulatinamente mal. E vai levando. E vai levando, achando que está urinando bem. Aí que vem o questionário direcionado a isso, que a gente chama de IPSS, que a gente vai perguntando para o indivíduo como que ele está urinando, tentando fazer um diagnóstico de obstrução. Então, a obstrução ela pode ser causada tanto pela hiperplasia, quanto pela prostatite, quanto pelo câncer. Mas, assim, quando é causada pelo câncer, já está numa fase mais avançada. Entendi. Doutor, e nesses casos que são necessárias cirurgias relacionadas a próstatas ou mesmo as urológicas? Correto. O homem, quando que ele normalmente ele precisa? Quando que tem que ir para a cirurgia? Quais são os casos que a gente diagnostica? Não, agora vai para a cirurgia. Correto. Então, a gente vai ver. Tem vários casos. Então, nós temos o caso, quando que começa a acontecer, geralmente, os problemas obstrutivos? Geralmente, acima dos 50 anos, que é a maior chance de aparecimento tanto de neoplasias, né, quanto de obstrução prostática. Bem, com relação à próstata benigna, a próstata benigna depende aí do volume. Aí o volume é significativo para a gente. Quando nós temos uma próstata de pequeno volume, a cirurgia, e ela é obstrutiva, ela dificulta para urinar, o primeiro tratamento, o tratamento inicial hoje é medicamentoso, baseado em alfa-bloqueadores, né, que são substâncias que relaxam a musculatura da próstata, e o indivíduo que ele tem uma obstrução, uma próstata pequena, com dificuldade para urinar, e também tem disfunção erétil, ou seja, tem ereções de má qualidade, a gente está usando a tadalafina, que é um bloqueador assim, que é um bloqueador a nível prostático e do colo vesical, que faz aumentar o óxido nítrico ali e dilatar essa região também para urinar. E é equivalente à tansulosina. Então, aí a gente vai fazer o medicamentoso. Uma vez que o remédio não funcione para esse indivíduo, ele volta ao consultório, fala, estou tomando remédio, não melhorei, meus sintomas são os mesmos, a tendência da gente é indicar cirurgia. Quando a próstata é de pequeno volume, a gente indica a cirurgia endoscópica, chama-se ressecção transuretral de próstata, onde o paciente recebe uma anestesia nas costas, uma sedação leve, não precisa ficar em anestesia geral. A gente entra via uretral, pelo canal do pênis, vai até a próstata e faz como se fosse um rotorúter. Imagine-se você entrando pelo caminho da maçã, ressecando a parte branca e deixa a parte vermelha. E dali o paciente começa a urinar melhor. A complicação disso é que a pessoa não vai mais ejacular para fora. Então, isso é uma coisa importante, você avisar o paciente que vai acontecer a anejaculação. Ele não vai ejacular mais para fora depois de uma cirurgia prostática. Se a próstata é de grande volume, aí nós temos outras alternativas. Hoje nós temos o plasma, que é uma ressecção também transuretral, que pode fazer próstatas de grande volume, pois ela usa soro fisiológico e permite ter um tempo hábil para operar mais tempo. Principalmente esse plasma é bem indicado também em pacientes com distúrbio de coagulação, onde ele permite operar o paciente mesmo durante o uso de anticoagulantes, como Marcumar, como Clexane, e assim por diante, pessoas com problemas vasculares. E ali para frente nós temos também a cirurgia aberta, que chama-se prostatectomia, que ela pode ser, geralmente a gente faz a transvesical, que é mais fácil, mais factível, mais fácil e mais rápida para fazer, onde a gente abre a bexiga e nucleia a próstata por dentro da bexiga, dá os pontos hemostáticos, coloca a sonda, né? A parte técnica acho que não vem ao caso. Sim. E também podemos usar cirurgias videolaparoscópicas hoje, né, que está muito em voga, que é uma cirurgia que aumenta muito a curacidade visual, ela aumenta como se fosse operar com uma lupa, então, e que você pode abrir a bexiga, também fazer uma dissecção por dentro da bexiga, tirando a próstata da mesma forma que uma cirurgia aberta. Nesse caso, eu não vejo muito benefício com a cirurgia entre a cirurgia aberta e laparoscópica para a próstata benigna. A próstata benigna eu não vejo grandes mudanças, porque a incisão para fazer uma PTV é uma incisãozinha pequena, e para você fazer uma cirurgia videolaparoscópica para uma próstata benigna, é mais pelo modismo, mas a cirurgia aberta funciona muito bem, a incisão é equivalente para fazer uma incisão única, então acho que é mais viável até a cirurgia aberta do que a vídeo. E doutor, explica pra gente também, além disso, quando a pessoa precisa fazer a cirurgia,
essas todas que você acabou de citar aí pra gente, certo. Métodos diferentes, que a gente vê que são situações avançadas já para o tratamento. Quanto tempo a pessoa fica internada? Como que é a recuperação dela? Então, veja só, a gente gosta sempre de pensar assim, a pessoa, hoje a gente antes internava-se um dia antes, fazer preparo intestinal, mas hoje é mais comum a coisa, interna-se no dia da cirurgia, faz a cirurgia no mesmo dia que a pessoa internou, já preparada previamente, onde ela já passou pelo cardiologista, já passou pelo anestesista, interna para operar, digamos, né? Opera no primeiro dia, quando é uma cirurgia endoscópica, que é uma RTU de próstata, a gente faz a ressecção, né? Caso não tenha complicações de grandes sangramentos, é óbvio, né? No segundo ou terceiro dia, tira-se a sonda e a pessoa já sai urinando no hospital. Quando é feita uma prostatectomia aberta, que a gente abriu a bexiga, a loja é um pouco maior, a gente gosta de tirar o dreno, que fica um dreninho por cima, aspirando os líquidos que ficam ali em cima da bexiga, ali, que é um dreno que a gente chama de sucto, que é como se fosse uma sanfona que fica aspirando as secreções em cima da bexiga. No terceiro dia, a gente manda embora com uma sondinha e tira a sonda no 7º dia em nosso serviço aqui. Ok. E, doutor, o tempo de retorno da pessoa às atividades normais dela? Quanto tempo, mais ou menos, ela vai ficar em casa e quando que ela já vai poder fazer atividade física, voltar a trabalhar? Como que funciona essa recuperação? Para cirurgias benignas da próstata, o que acontece é que a gente vai ter, em média, 15 dias iniciais, a gente orienta o paciente que ele vai ter afastamento das suas atividades habituais. Sim. Então, fica em casa, a partir do 15º dia começa a dirigir, e a gente orienta que existe uma chance de sangramento até 60 a 90 dias, que pode acontecer sangramento da loja prostática, então que ele deve evitar ter relações sexuais, né, e grandes levantamentos de peso. Mas eu acho que a atividade laborativa leve já começa aos 15 dias. Tá. Então, fez a cirurgia, 15 dias já está voltando à atividade normal. Com certeza. Doutor, a Marilene Rosa pergunta aqui pra gente, quais são os fatores de risco do câncer de próstata? Vamos contar para ela. Uma pergunta bastante boa e importante para a gente, né? Primeiro, a hereditariedade. Então, se eu tenho um familiar com câncer de próstata, a minha chance é muito maior de eu ter câncer. Principalmente se eu tenho um irmão com câncer de próstata. É mais comum, se eu tiver um irmão, é mais perigoso eu ter câncer de próstata do que se eu tiver meu pai com câncer de próstata. Mas, estatisticamente, funciona assim. É uma progressão geométrica. Se eu tiver um familiar com câncer de próstata, meu risco aumenta para 2,2 vezes maior. 2 familiares, 5 vezes, 3 familiares, 10 vezes mais chance. Então, é uma progressão geométrica de acordo com a quantidade de pacientes, de familiares que eu tenho com neoplasia. Bem, a comida rica em gorduras, né? A idade, então, quanto mais velho eu for, maior o meu risco de desenvolver a doença habitual. Obesidade. Aí a obesidade entra com o sedentarismo. Então, sedentarismo e obesidade. Então, o sedentarismo leva à obesidade, que leva a alterações metabólicas, alterações hormonais, e aumenta o risco também da neoplasia de próstata. E o vilão de todas as neoplasias, que é o tabagismo, né? Então, tudo que você fizer para proteger teu coração, você está fazendo para proteger a sua próstata. Sim. É uma dieta rica, baixa nível de gorduras saturadas, né? Usar também antioxidantes, como vitamina E, selênio, né? Sim. Uma coisa importante, o licopeno, que é derivado do tomate, que foi um modismo, agora também tem... Todo mundo toma como tomate. Todo mundo comendo tomate. Doutor, então é importante a dieta saudável, manter o peso... Exercício físico, pelo menos 150 minutos por semana, teoricamente 3 vezes de 1 hora por semana é o suficiente. Não precisa ser um atleta, mas é importante praticar exercício. Manter-se ativo, né? Manter-se ativo. E o tabagismo? Tabagismo, jamais. Para todas as doenças. E é ruim para qualquer coisa, né, doutor? Isso. Todo mundo que já passou aqui sempre relata que o tabagismo é um problema. O grande vilão, além da próstata, também, o câncer de bexiga, ele é o maior agente do câncer de bexiga, né? Doutor, e vamos falar um pouquinho sobre rim. A gente vê bastante casos de pedra do rim, essas situações. O pessoal comenta, estou com as pedrinhas e tal. Como que é essa incidência? E que idade normalmente existe? Fatores de alimentação? Como que funciona o tratamento do rim? Então, com relação à urolitíase, existe uma tendência genética, né? E um erro alimentar. Em torno de 20% da população é portadora de litíase. Então, você imaginar que Curitiba tem 2 milhões de pessoas, 400 mil pessoas aqui. Nossa, é muito, hein? Isso. Então, a gente tem um grande filão, a gente direcionou muito o nosso serviço em cima desse tratamento, né? Bem, com relação à parte hereditária, a gente não tem como fazer mudanças nisso aí. A formação da pedra, ela corre de várias maneiras. Primeiro,
a nucleação, ou seja, forma-se um grãozinho de areia dentro do nosso rim, a gente toma pouca água, que é um erro alimentar, e esse vai se formando cristais sobre cristais, vão se agregando como se fosse o cerne de uma árvore, transformando-se cada vez uma pedra maior e mais dura. Então, quanto mais velha, a tendência a ser maior e mais dura, né? Então, a importância da hidratação no indivíduo é fundamental. Bem, aí a outra forma é você formar uma malha de proteínas, onde forma uma malha de proteínas e vai se depositando cristais, e esses cristais vão se transformando numa rocha. Então, aí a importância de não ter excesso de proteínas na dieta. Excesso. É importante. Tudo em excesso, né, doutor? Tudo em excesso faz mal. E existem substâncias protetoras, que é o citrato, magnésio, fosfato, né? Que são substâncias que evitam a formação de pedras, né? Que a gente pode fazer reposições com a própria dieta, que eu acho fundamental. Então, em resumo, como que se pode fazer para evitar esse tipo de conduta, né? Okay. Primeiro, manter-se magro, que também a obesidade é ruim para a formação de pedras, né? Tomar água o suficiente para manter a urina clarinha ou levemente amarelada. Quanto de água, então? Eu não gosto de falar em volume. Eu acho que a pessoa tem que... Porque eu falava em volume, quando se fala um volume de 3, 4 litros a pessoa se assusta. Mas é muito fácil você controlar a sua urina com relação à cor. Minha urina está escura, estou formando pedra. Minha urina está clara, eu estou bem. Então a pessoa se controla pela cor da urina. Tá com uma hidratação boa, a urina está clara. A hidratação está ruim, a urina está escura. Então é um sinalzinho. Isso, urina escura, estou formando minha pedra. É sinal de que não está tomando água. Não estou tendo a minha vassoura para varrer minhas pedrinhas lá de cima do meu. Então isso é fundamental. O sódio é o grande vilão. Então a pessoa pensa que é o cálcio. Não, o cálcio não é o vilão. O cálcio é importante, a gente comer o cálcio, não em excesso. Pessoas submetidas a cirurgias bariátricas, por exemplo, tem que ter um aporte maior de cálcio do que a pessoa que não fez a cirurgia bariátrica. Então, o cálcio é importante. Eu falo assim, comer normalmente carnes e leite derivados. O que não deve ser excessivo, tem que tirar o muito da frente. Então, o sal pouco, cálcio normal. O que a gente deve evitar? Os refrigerantes cola, chocolates e chás escuros, que são o chá mate, chá da Índia, chá leão, aqueles mates escuros, esse aí, eles são deletérios, tem rico em oxalato, e o oxalato é 20 vezes mais poderoso na formação do cálculo renal do que o cálcio. Então, e se você não tiver os refrigerantes do sódio, daí? Os refrigerantes também são ricos em sódio, também tem oxalato nos pretos. Não vou ficar falando demais, você tem que achar. Não, com certeza. Mas a gente sabe quais são os vilões isso. E a quem gente tem pedra, substitui, né? Substitua e tenta evitar, porque se você toma muito refrigerante, vai ganhar obesidade. A obesidade também faz mal. Tem muito açúcar, né, doutor? Tem bastante açúcar, tem que ser evitado. E o sódio também, mesmo nos refrigerantes tem bastante sódio. Doutor, e uma dica para a gente tomar mais água? A dica é você ter a disposição, ou seja, deixar a água perto de você. Uma garrafinha? Isso, no meu consultório eu sempre deixo do meu lado uma garrafa de água, eu gosto de água com gás pessoalmente, então eu sempre estou tomando água. Nos intervalos eu vou tomando água. E doutor, como fazer as crianças tomarem água? Porque eu vejo isso até uma dúvida minha como mãe, que vamos perguntar. Agora o senhor falou da urina clarinha ou não, eu lembrei que a do meu filho não estava muito clarinha, não. Está formando pedrinha. Não, Deus o livre, doutor. Mas e aí, o que a gente faz para eles tomarem mais água? Eu tento oferecer e tal, mas ele vai lá, toma só um golinho. Tem alguma coisinha aí, suco de fruta? Eu acho assim, os sucos, né, que vai ter o suco de laranja, limão e abacaxi, eles contêm o citrato. E é uma substância que vão evitar a formação de pedras. Então, se a pessoa não tem limitações gástricas, etc., vou tomar um suquinho diluído. Então, oferece essas coisas que são boas, o suco de limão, laranja e abacaxi bem diluídos para ele, e faz eles ir habituando, né? E a gente mostrar para a criança, nós tomarmos e mostrarmos que estamos tomando com prazer a água. O exemplo, né? O exemplo depende de casa, né? Com certeza. Doutor, outra coisa que é importante te perguntar é muito importante tomar água, mas vamos verificar assim. Se eu tomo bastante líquido no dia, eu tomo um suco próximo ao almoço, eu tomo um outro suco à noite, aí eu tomo... Todos esses líquidos que eu estou tomando, eles estão me ajudando à hidratação? Com certeza vão te ajudar, né? Porque vai ter uma quantidade de água nesses sucos também. Então, assim, dê preferência aos sucos que tem o citrato, que é uma substância protetora para a formação de cálcio. Falando sem cálculo, né? Então, hidratar com sucos de laranja, limão e abacaxi. Esse seria o ideal para você ter o citrato à disposição do teu corpo. Então, a pessoa que tem a dificuldade de tomar água, ela pode substituir pelo suco? Pelo suco, com certeza. Legal, essa é uma dica muito boa, né, doutor? Com certeza. Doutor, nosso tempo está terminando aqui. Correto. Eu queria que o senhor nos desse, então,
um recado. O que o senhor gostaria de falar hoje para os homens que estão nos assistindo sobre as doenças urológicas que acometem eles? O que a gente deixa de recado hoje para quem está ouvindo a gente? Eu acho assim que o Novembro Azul veio ser uma coisa a brilhantar a urologia, né, do nosso país. Não sei quem foi a ideia, mas foi boa, né? A ideia foi maravilhosa. Isso está trazendo muito o homem ao consultório. Está conscientizando, né, doutor? Perdendo o medo do exame, né? Saber também que o exame, tanto o toque quanto o exame de PSA são importantes. Nenhum nem outro, os dois em conjunto que vão nos direcionar qual o caminho a seguir e para aonde vai se tornar, aonde direcionar a nossa investigação. Então, as pessoas que vêm com o objetivo de não fazer o exame, não é uma coisa correta. Hoje a gente não encontra mais isso no consultório, está ficando cada vez mais fácil, e para te falar assim, dá para contar nos dedos hoje as pessoas que se recusam a fazer o exame. Então, é importante tanto o exame de laboratório quanto o exame de toque. Se o seu médico não fizer, cobre-o para fazer. Quando você faz os dois exames em conjunto, você tem um falso negativo, ou seja, a chance de você perder o diagnóstico é em torno de 9%. Quando você faz somente o PSA, a chance aumenta para 60%. Então, é importante que seja feito o exame. Aí, os diagnósticos podem ser precoces. Ontem mesmo, no meu consultório, eu fiz um diagnóstico de um paciente de 42 anos, com uma biópsia única, um Gleason 6, sim, mas um PSA bastante elevado em progressão. Então, assim, e o tratamento hoje é variável, mas tem vários tratamentos para o câncer. Jovem, bastante jovem, né? Uhum. Então, assim, a gente está encontrando cânceres que talvez nem deveriam ser tratados, que não fossem indolentes, como a gente chama, mas somente 10 a 15% dos cânceres são indolentes, 85 a 90% são agressivos, né? E mesmo os indolentes têm chance de progressão, né? Então, em 5 anos, todos 50%, 70% em 7 anos, 100% em 10 anos. Então, a investigação é importante e toda aquela doença que a gente descubra ela precocemente, aí vem aquela do intestino também, né, que é o câncer do intestino, é fundamental para o tratamento curativo, né, fazer o tratamento curativo. Diagnóstico precoce sempre? Sempre. Eu acho que não vai sentir nada, é um exame bastante simplório, tranquilo e rápido, é mais preconceito do que dor. Com certeza. Uhum. Então, ó, o recado é se cuidem. Se cuidem. Venham se cuidar, né? Venham para o nosso hospital que a gente investiga vocês. Tá joia. Doutor, eu gostaria de agradecer essa disponibilidade de estar aqui hoje. O hospital fica muito honrado, se pôde dar um tempinho lá na sua agenda e vir aqui conversar com a gente um pouquinho. Tá bom? Muito obrigada. Maravilhoso estar aqui, né? Espero que eu possa ter ajudado com essas informações. Com certeza ajudou. E me coloco à disposição para ajudar aí no hospital quem precise querer conversar com a gente. Tá joia. Obrigado. Obrigada, doutor. Por hoje é só. Ficamos por aqui. Hospital das Nações. Você em suas mãos.